Pessoal, vamos ao nosso giro pela política no Rumble do dia 19 de setembro. Obrigado a todos vocês que vêm assistir aqui o nosso quadro no Rumble. Nesse vídeo a gente junta as notícias todas sobre política, de forma que a gente pode falar tudo junto. É muita notícia de política que tem essas épocas assim perto de eleição, e a gente evita falar essas notícias lá no YouTube, onde a coisa toda é muito mais sensível, né? Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que vem aqui ao Rumble assistir esse nosso quadro. Vamos falar hoje as notícias trazidas por Ministro Peter, Dízima Periodic e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a perninha final das pesquisas, o PT em desespero, o fim da ficha limpa, lógico, e Bolsonaro no primeiro turno, e muito mais, um monte de notícia aqui. Vamos começar então falando sobre o nosso agregador, que já deu uma virada aqui, já estava aproximando Bolsonaro e Lula ontem. Hoje já colocou aqui a IPESP, uma IPESP nova que saiu aí, já com 10 pontos de vantagem para o Lula, olha que coisa, né? O pessoal vai dar um jeito agora, como eu falei para vocês, o pessoal vai dar um jeito agora nessa reta final de dar uma esticada para o Lula, de jogar mais voto para o Lula, para incentivar as pessoas a irem votar no Lula. Não, não vota no Ciro não, esquece Ciro e Tebet, vota no Lula de uma vez, voto útil, né? Vamos ajudar aí, coisa e tal. Vão tentar fazer isso a todo custo nessa reta final. É o desespero final do PT, né? Lógico, eles já estão sabendo. Lauro Jardim já está comemorando que vai sair hoje uma pesquisa presidencial do IPEC, que é o Ibope, e adivinha como é que vai dar essa pesquisa do IPEC, né? Ele fala aqui que não sabe, lógico, mas já está comemorando a pesquisa já. Ele já sabe que vai dar muita coisa para o Lula, né? A última deu 15 pontos para o Lula e não sei o que lá. Uma maravilha completa, o Lula está ganhando no primeiro turno e coisa e tal. O pessoal já está comemorando a pesquisa do Ibope antes dela sair, né? A gente já sabe como é que funciona isso. Esse pessoal já está mais do que marcado com essa história toda. Até o Dionísio da Silva, que fala aqui para o Oeste sobre o diabinho das pesquisas eleitorais, né? O diabinho é aquilo que faz a pessoa... Esse termo começou a surgir quando o pessoal escrevia livros, né? Você sabe, antigamente, antes de haver a imprensa, antes de haver a prensa, né, a prensa mecânica, quando você queria duplicar um livro, você tinha uns monges que ficavam copiando o livro. Literalmente, o livro era escrito à mão, então o monge ia lá e copiava o livro palavra a palavra. E de tempos em tempos, o diabinho ia lá e fazia ele errar uma palavra, escrever uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente ali. E o que muita gente percebeu é que, ao contrário do que pode parecer, o diabinho ele tem um sentido. Ele não é totalmente aleatório. As pessoas tendem a errar no mesmo sentido sempre, né? E aí ele fala aqui sobre justamente as várias pesquisas erradas que houve aí, e curiosamente, todas elas erradas em favor da esquerda e contra a direita. Sempre dessa forma, sempre privilegiando políticos tradicionais contra azarões e coisa e tal, né? O Witzel foi uma merda, é verdade, mas a pesquisa dizia que ele até ia ganhar de 44% a 40% para o Paes. Ele acabou ganhando de 60% contra o Eduardo Paes no final da coisa. Realmente é muito erro que aconteceu, né? A Dilma para senador em Minas, não preciso nem dizer para vocês, né? Ficou em 4º lugar para senador, impressionante mesmo. Enfim, o erro das pesquisas está aí. Só não vê quem não quer. E é por isso que a gente vai ver que o PT está desesperado. Ele entrou em modo desespero. Está falando um monte de coisa, brigando com um monte de gente, porque percebeu que tem problema. Eles esperavam que o Lula fosse disparar, fosse subir mais ainda na pesquisa, porque aí mesmo contando com o diabinho das pesquisas, eles ainda teriam uma margem de folga para ganhar de Bolsonaro. Só que não é o que aconteceu. Mesmo nas pesquisas amiguinhas deles, lá do Datafolha e coisa e tal, tá coladinho ali, tá bem perto um do outro, e ele sabe que quando chegar o diabinho das pesquisas, vai dar o Bolsonaro na frente no final das contas, né? Tá aqui o Thomas Truman apontando para onde é que aponta a curva das pesquisas, né? Não, porque Lula tem em média 10 pontos percentuais acima de Bolsonaro. Repara que ele já tá contando só as pesquisas Datafolha, só aquelas favoráveis a Lula, porque se você pegar aqui no agregado mesmo, Bolsonaro está em torno de 37 e Lula está em torno de 41, então são só 6 pontos. Mas o cara certamente não está considerando Brasmarket, né, essas coisas, ele está tirando fora e daí fica 10 pontos de vantagem, né? Mas não ganha no primeiro turno. Olha só, ele só pega aqui, ó, FSB, IPEC, CAST, Poder Data, Datafolha.
Nada de outras pesquisas, né? Nem considera os outros. Apenas o IPEC dá Lula numericamente acima de 50%. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que tudo indica que teremos segundo turno com Lula ganhando. Eu vou te falar um negócio, eu vou mostrar no final. Eu acho que não, que vão para o segundo turno, mas Bolsonaro vai na frente de Lula e vai ganhar no segundo turno com muita facilidade. Isso é o que eu acho. Pode ser que Bolsonaro ganhe no primeiro turno? Pode ser também, eu também acho nessa possibilidade. Mas a minha visão é que vai dar segundo turno mesmo com o Bolsonaro à frente do Lula, né? Aí, só que ele fala aqui, né? Não, porque parece que já está tudo consolidado, Bolsonaro fez um monte de coisa, mas não conseguiu crescer, o 7 de setembro não conseguiu ajudar Bolsonaro e coisa e tal, então que já está tudo certo, o mercado de votos é pequeno, provavelmente menos de 10%. É suficiente, porém, para decidir a eleição. Ou seja, o que ele está falando aqui? O Lula tem que correr atrás para decidir a eleição agora no primeiro turno. Mas será preciso algo mais forte que os ingredientes usados até agora. Olha o desespero do PT. Eles estão falando, vamos ter que apelar, senão a gente vai para o segundo turno com o Bolsonaro e lá a gente perde. Essa é a visão dele. Eu acho que o Bolsonaro já vai ganhar no primeiro turno, mas ainda não vai ter 50% dos votos, vai ter que ir para o segundo turno, né? Enfim, olha, aí começam a apelação deles, né? Falando sobre o IPEC, que detectou voto envergonhado para o Lula, ou seja, que pessoas que dizem... Porque, lembra, a gente está vendo a pressão toda da televisão falando contra Bolsonaro e coisa e tal, e evidentemente que existe o voto envergonhado no Bolsonaro, né? As pessoas que vão votar no Bolsonaro, aliás, esse é um fenômeno que já existe há muito tempo, mas que, quando perguntam, eles não falam que vão votar no Bolsonaro. E aqui eles estão dizendo que existe o voto, detectou voto envergonhado para o Lula. O detalhe é, eles não falam que não tem voto envergonhado para o Bolsonaro, eles falam que identificaram também para o Lula. Eu não duvido que não tenha também. É possível realmente que tenha gente que diga que vai votar no Ciro, mas na verdade vai votar no Lula. É que tem vergonha de dizer que vai votar no Lula no primeiro turno. Eu não duvido que tenha voto envergonhado para o Lula. A minha questão é, acredito que é muito maior o voto envergonhado para o Bolsonaro. Muito mais gente está dizendo que vai votar no Lula e vai votar no Bolsonaro, está dizendo que vai votar na Simone Tebet e vai votar no Bolsonaro, está dizendo que vai votar no Ciro e vai votar no Bolsonaro. Sabe por quê? Porque a economia está boa. As pessoas, o pessoal da esquerda tenta vender a ideia de que nós estamos num caos, mas está um monte de gente empregada, um monte de gente conseguindo emprego, o pessoal bem de vida, tranquilo. Então, ou seja, as pessoas não vão querer mudar isso para voltar para o PT. Esse tipo de coisa não tem essa vingança contra o Bolsonaro é algo que está na cabeça da imprensa. Quem que está realmente passando aperto neste momento? É o pessoal da cultura que vivia de dinheiro da Lei Rouanet. Esse pessoal tá puto da vida, tá chateado, mas esse pessoal já vai votar no PT mesmo. Então não tem diferença nenhuma, isso não vai mudar nada. É pessoal que é jovem, que está influenciado pelo professor da faculdade, esse tipo de coisa, mas o jovem cai muito naquela categoria de que, vou votar no Lula, mas se der um dia de sol bacana, eu vou pegar uma praia. Então, no final das contas, não sei se vai fazer tanta diferença assim, né? Enfim, voto envergonhado no capitão, não está sendo captado pelas pesquisas, pode ter certeza. E o Lula, pode ser que tenha também, mas é muito menor que o do Bolsonaro. Aqui, de novo, mais uma vez o pessoal trazendo a violência política. Olha só, o bolsonarismo transforma eleição da fome em eleição do medo. Clima de violência favorece a extrema-direita no poder. 7 em cada 10 brasileiros temem ser agredidos por razões políticas. Olha como é que eles estão insistindo neste tema, por quê? Como eu falei para vocês, este vai ser o mote deles para o terceiro turno. Bolsonaro ganhou, mas ganhou usando violência política. Então foi errado, essa eleição tem que ser anulada, não pode, não sei o que lá, né? Enfim, a gente tem que ficar preparado para esse tipo de coisa. Eles certamente vão investir nisso daqui. Uma outra coisa que eles vão investir certamente também é em compra de voto. Aliás, isso é uma coisa que eu queria questionar. Eu não sei se tem alguém aí que tem os RDV das eleições passadas. RDV é o registro do voto, né? Que é aquele registro eletrônico de voto que foi introduzido, se não me engano, na eleição de 2008, ou seja, tem bastante tempo isso, e que registra cada voto de cada eleitor. Por que eu digo isso? Porque o fato é o seguinte, com o RDV, dá para você calcular a porcentagem de votos únicos. O que é a porcentagem de votos únicos? Aqueles votos que só tem um voto daquele tipo naquela urna. Não tem mais de um voto daquele tipo naquela urna. E a minha suspeita é a seguinte,
O PT está com um bocado de dinheiro do fundão eleitoral. Ele está muito querendo ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque no primeiro turno dá para fazer aquele esquema de compra de votos que eu mencionei para vocês, através do RDV. Você prova que você votou na pessoa através da escolha de um deputado estadual e um federal, que são pouco usuais naquela região. Então, você não vai ter nenhuma outra pessoa que vai votar naqueles caras naquela urna. Então, o político vê depois a listagem do RDV, ele sabe em quem que você votou, ele sabe se você votou de acordo com o que eles mandaram você votar. Tipicamente, quando você vende o voto, eles vão te dar o voto completo. Tem que votar nessa pessoa para deputado estadual, nessa pessoa para federal, para senador, para governador e para prefeito. Desculpa, e para presidente. E daí, ou seja, eles sabem, aquela combinação de voto inteirinha, eles conseguem buscar lá no RDV e achar. A minha curiosidade é a seguinte: seria interessante alguém já levantar os RDVs das eleições anteriores para a gente ver a porcentagem de votos únicos em cada urna, ou seja, aquele voto que é único. Ninguém mais votou daquele jeito naquela urna. É um voto improvável. Não quer dizer que esteja errado, não quer dizer que seja comprado, mas se a porcentagem desses votos únicos for maior do que o normal, pode indicar, de fato, uma compra de votos em determinadas sessões, né? Principalmente se for muito diferente de uma sessão para outra. Já dá para fazer esse teste na mesma eleição com sessões diferentes, mas o ideal seria ter realmente o histórico de votos de RDVs. A questão toda é, o TSE falou, a gente não viu isso acontecer ainda, mas ele falou que vai liberar o RDV para o público nessa eleição de 2022. Então a gente vai ter os dados do RDV nessa eleição de 2022. Mas até a eleição passada, apenas partidos políticos tinham acesso a essa informação. Então talvez seja o caso da gente ver aí com algum partido político, alguém de partido, se alguém pegou essa informação, se alguém tem como obter essa informação, para a gente poder fazer essa estatística das eleições passadas e fazer uma visão desta eleição agora, para ver se houve compra de votos, né? Eu acho que isso é uma coisa que tá muito na cara que o PT está correndo atrás disso, né? Bom, uma coisa curiosa que a Bloomberg falando que não, que o Brasil está com uma eleição tensa e coisa e tal, mas que na verdade a economia está boa, as perspectivas são boas e coisa e tal, né? Ela esquece de dizer que o responsável por isso é Bolsonaro, né? Bolsonaro que colocou o país com reformas estruturais liberais, liberando a economia, menos peso do Estado na economia. Através disso, Bolsonaro conseguiu de fato melhorar o país. Falta esse esquerdista gringo reconhecer que isso é o Bolsonaro que fez. E vai continuar nessa trajetória boa, porque Bolsonaro vai ganhar a eleição, né? Aí o Lula está dizendo aqui, ó, não, eu vou voltar porque não posso ver o nosso país ser destruído por um incompetente. Destruído o quê? Quem está sentindo destruição no Brasil é o pessoal artista, como eu falei, por causa da Lei Rouanet, dos benefícios que tinham antes, e o político. Os políticos de esquerda estão se ferrando de verde e amarelo, é verdade. Para quem é político do PT, o Brasil piorou muito, está muito ruim mesmo. Mas só para esse pessoal, porque para o resto dos brasileiros, para quem quer trabalhar, para quem está tocando a sua vida aí, não tem essa não, né? Aí fica esse pessoal dizendo que está destruído. Não, quem está destruído não é o país, quem está destruído é a esquerda, Lula. E não vai ter essa chance de mexer nisso não. A esquerda está condenada, mesmo que, por hipótese, o Lula ganhe. Não acho que isso vai acontecer, mas se acontecer, mesmo isso não vai fazer tanta diferença assim. A esquerda vai fazer um monte de merda nesses próximos 4 anos, mas vai sair daqui a 4 anos também. Vão tentar dar um golpe? Vão, lógico que vão tentar dar um golpe. Eu tô avisando já há um tempão. A América Latina tá doida pela ajuda do Brasil, aquilo ali, mas mesmo que Lula ganhe a eleição, duvido que o Congresso vai estar do lado dele. E no final das contas ele não vai conseguir fazer nada disso, as Forças Armadas não vão estar do lado do Lula. Ele vai tentar manipular, vai tentar comprometer? É lógico que vai, mas duvido que consiga. Bom, tem um anúncio do PT que pode ser crime, porque ele está falando que o Lula foi absolvido. Aqui está sendo pago pelo PT justamente para dizer que o Lula foi absolvido sim. Só que está errado esse anúncio, né? Existe um crime, inclusive, divulgar na propaganda eleitoral ou período de campanha eleitoral fato que sabe inverídico em relação a partidos e candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, né? E aquele negócio, quando você vê o Lula, a gente sabe que o Lula não foi inocentado.
Ele não foi absolvido, isso é errado. O absolvido é quando você é julgado em última instância e o tribunal chega à conclusão de que você não cometeu o crime. Não aconteceu isso. O que aconteceu, o STF, o que ele falou foi que estava errado o local lá do julgamento, a 13ª Vara de Curitiba, que o Moro foi tendencioso, né? Foi suspeito, mas não absolveu o Lula de forma alguma. Esse tipo de coisa aqui é, sem dúvida alguma, uma fake news, e isso pode sim ser usado como crime eleitoral, né? Olha só, tem um monte de gente fazendo aposta no Lula, aposta em Bolsonaro. Nas casas de aposta, o Lula tá ganhando, tá? Ele tá com 1,6, 1 para 1,6, e Bolsonaro parece que tá 1 para 2,6. É uma boa oportunidade. Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar. Mas a minha avó já falava isso. Teme, mas não aposte. E eu sigo essa sabedoria ancestral da minha família. Teimar eu teimo. Apostar, meu amigo, eu não vou apostar não. Deixo para vocês. E quem tiver coragem de fazer aposta, eu deixo para lá. Aqui, mais uma face desse desespero do Lula por votos, né? Tá querendo destruir o Ciro. Aí o Tico Santa Cruz, que já tinha declarado voto em Ciro, falou que não, que o Ciro vai ter a chance em 2026. Como que vai ter a chance em 2026? Você acha que Lula não vai querer reeleger em 2026? Na verdade, é o contrário. Eu, se fosse eleitor do Ciro, pensaria da seguinte maneira: se o Bolsonaro ganhar agora, ele é obrigado a sair em 2026. Ele não vai ter como continuar em 2026. Então, o Ciro teria muito mais chance de uma eleição em 2026 se o Bolsonaro ganhar agora. Uma vez que Ciro não tem chance agora, o ideal seria eu votar em Bolsonaro para garantir o lugar para Ciro em 2026. Se você votar em Lula, o que vai acontecer? O Lula vai entrar agora. Em 2026, ele pode se reeleger. Você acha que ele não vai tentar se reeleger? Você acha que ele, na tentativa de se reeleger, ele não vai trazer uma boa parte da esquerda e, portanto, vai tirar totalmente a chance de Ciro ou qualquer outra pessoa mais à esquerda de concorrer? É evidentemente que vai, né? Então, no final das contas, o que tá acontecendo aqui é isso. Voto útil do Ciro tem que ser em Bolsonaro. No Lula tá votando errado. Olha só que coisa, né? A equipe da Polícia Federal que tá com o Lula prendeu um homem acusado de ter xingado o petista. Pode isso, Arnaldo? Prender gente por xingamento? Não pode não, tá? Porque mesmo que seja um crime, injúria, né? Você xingar uma pessoa é injúria, mas veja, injúria por si só, ela só dura a pena de 2 anos. Com uma pena de 2 anos, você não vai pagar, você resolve com cesta básica, você não vai para cadeia. E por definição, você não pode prender uma pessoa por um crime cuja pena não daria cadeia. Então você não pode fazer prisão por flagrante nesse caso. Eu não sei o que aconteceu aqui, não tem muitos detalhes, mas é um absurdo isso daqui, né? Olha a democracia do pessoal da esquerda, a democracia da cartinha. Bolsonaro anda por aí, é xingado o tempo todo. É verdade, já teve um caso também lá em Resende, se não me engano, que alguém mandou prender uma mulher e fazer ocorrência lá com ela, mas o próprio Bolsonaro falou depois que não era para fazer isso, para deixar para lá, para não criar confusão com isso, ou seja, foi alguém que quis ser proativo e prendeu a mulher, mas enfim... Realmente a democracia de cartinha do pessoal, né? Maria Gadu declarou o voto em Lula. Oh, meu Deus, quem imaginaria, né? Agora, o curioso é que ela fez isso num show que é patrocinado pelo Ministério do Turismo e a Prefeitura da cidade, né? Então, ou seja, isso daqui deve ser algum crime eleitoral, eu não tenho dúvida nenhuma. O uso de dinheiro público para fazer campanha certamente é crime, né? Mas também é aquilo que eu falo para vocês, quem se importa? É um show da Maria Gadu. Você acha que tem alguém ali que votaria em Bolsonaro de qualquer forma? Não, aquilo ali é o pessoal que já está perdido mesmo. Olha só, obrigado, Haddad. O Haddad quer ajudar o Tarcísio a se reeleger em São Paulo, quer ajudar mesmo. Aí ele falou durante o debate, ele defendeu o vereador paulistano Senival Moura, que é investigado pela polícia, que usou dinheiro de um esquema do PCC, né? Caramba. Obrigado, Haddad, por ajudar o Tarcísio desse jeito, hein? O Lula e o PT pretendem fazer... O que o Lula e o PT pretendem fazer na economia, né? A gente sabe o que vai fazer, né? Vai destruir a economia totalmente, né? O teto de gastos nem deve ser o pior de tudo. O problema todo é isso daqui, ó, reforma trabalhista, revogação da reforma trabalhista, isso já é uma tristeza, fortalecimento de estatais sem privatização, ou seja, vai piorar a situação. Tudo que a gente está vendo aí de avanço de investimento pode ficar bloqueado com a chegada do Lula, né?
fortalecimento do banco público, ou seja, o que ele quer é Estado grande. Então a gente já sabe a tragédia que é isso, acaba destruindo a economia do país. O que ele quer fazer aqui é o que o Alberto Fernandes fez na Argentina, é o que o Boric está fazendo no Chile, estão destruindo os países dele. Vai o Lula fazer isso aqui também, vai destruir o país aqui também. É muito triste. Felizmente ele não vai ganhar, mas que é um pesadelo só imaginar que ele tem essa chance, né? E, bom, ele está querendo acabar com a lei da ficha limpa. Por quê? Porque a lei da ficha limpa sacaneou o Lula, né, minha gente? A lei da ficha limpa acabou, era o motivo pelo qual ele não pôde concorrer em 2018, no final das contas, e quase não pôde concorrer dessa vez. Se não fosse o STF dando um jeito de anular todo o processo, ele não poderia concorrer este ano também, né? Enfim, Lula, vocês sabem, vive cercado de ladrões, então, sem nenhuma surpresa, o Eduardo Suplicy foi roubado num comício do Lula, a carteira dele com todos os documentos foi roubada, né? É aquele negócio normal, né? Padrão. E, para complementar aqui a nossa ideia, o Noblar lembra que falta um tiquinho de votos para decidir as eleições no primeiro turno. É aquilo que a gente falou lá no início, o Lula quer ganhar no primeiro turno, porque no segundo turno ele não consegue comprar voto direito, é mais difícil para ele, então ele quer ganhar no primeiro turno que ele consegue comprar os votos. Então ele está fazendo esse esforço todo para encerrar a coisa aqui, né? E aquela mesma ideia que o pessoal estava falando, olha só, o IPEC já está dizendo que está acima de 50%, vamos votar para o Lula ganhar no primeiro turno e não sei o que lá, para a gente resolver esse negócio de uma vez. É para isso que eles vão dar a perninha da campanha, vão dar a perninha da campanha para o pessoal lulista achar que pode ganhar no primeiro turno. Olha só, se você for votar, ele ganha no primeiro turno e coisa e tal, para forçar o pessoal a votar. Não vai resolver, não vai adiantar nada. Ao contrário, o que a gente espera é que esse apoio todo, ou essa força toda contra a terceira via, contra o Ciro e contra a Simone, vai acabar favorecendo o Bolsonaro. O eleitor do Ciro e da Simone, que quiser fazer um voto útil, tem que votar em Bolsonaro. Bolsonaro em 2026 vai ter que sair. Ele não é uma questão dele prometer que vai sair, né? O Lula promete que vai sair, mas você acha que vai sair? É lógico que não. É lógico que o Lula, se for eleito agora, vai querer se reeleger em 2026. Bolsonaro não, Bolsonaro vai sair com certeza em 2026. Então o voto útil desse pessoal tem que ir para o Bolsonaro, na verdade. E o pessoal está crente aqui que não, que falta um tiquinho para resolver no primeiro turno, e eu concordo, o Bolsonaro está dizendo também. Acho que vai ganhar no primeiro turno. Se não ganhar, é porque aconteceu algo de anormal. Eu não iria tão longe assim de dizer que algo aconteceu de anormal. Eu acho que, na verdade, a maior probabilidade é ter sim segundo turno. Bolsonaro estar na frente, mas ter segundo turno. Agora, que existe uma chance grande do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, existe. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.